Depois disso, meu Kindle não passa fome até o ano que vem. Oi, eu sou a Bia e boas-vindas ao meu canal. Aqui você encontrará conversas entre livros e velas, que são duas coisas que eu amo, e neste vídeo eu falarei sobre os livros que eu adquiri e também os que eu peguei emprestado no evento Encha Seu Kindle 2026. O evento aconteceu no dia 13 de agosto, na semana passada. Essa foi a primeira vez que eu participei e eu disse pra mim mesma que eu só ia dar uma olhadinha, mas eu saí com mais 15 livros na minha biblioteca. Se bem que eu achei bem razoável, porque eu vi pessoas dizendo que pegaram mais de 200 livros. Eu consigo ler minha lista até o próximo ano, só me organizar que eu consigo ler 1 ou 2 por mês. O evento tem livros gratuitos e livros com muito desconto, mas eu peguei todos de forma gratuita. Por quê? Mesmo os que não estavam de graça, que estavam ali para comprar por R$ 0, estavam no Kindle Unlimited, que eu tenho. Então, tecnicamente, foi de graça. Então, hoje eu vou mostrar para vocês tudo que eu escolhi exatamente na ordem que eu peguei. Eu vou mostrar as capas, vou ler as sinopses, porque foi através das capas e sinopses que eu escolhi. Então, eu quero que você tenha a mesma visão que eu estou tendo sobre os livros, porque eu ainda não li eles, então não é uma indicação. A grande maioria é de autores nacionais independentes, então são livros mais desconhecidos. Afinal, o propósito do evento é tanto deixar a leitura mais acessível para quem não tem condições de comprar os livros, quanto trazer visibilidade para os autores nacionais. Se não me engano, um livro da minha lista, que é o primeiro, é de uma autora internacional, o segundo é de uma autora nacional mais conhecida, mas o restante é de autores sobre os quais eu nunca tinha ouvido falar. Então eu fui escolhendo pelos gêneros, capas, sinopses, pelo que eu vi que parecia interessante e que eu realmente leria. Eu não queria pegar uma quantidade muito grande de livros e acabar não lendo. E eu não podia começar um vídeo sobre colocar mais livros na minha biblioteca sem acender uma vela. Afinal, esse canal é sobre conversas entre livros e velas. Essa aqui é a vela inspirada em Fantástica Fábrica de Chocolate, lá da Aurora Essências. E eu gosto muito de acender as velas dela quando eu vou falar sobre livros, quando eu vou ler, porque eu sinto que deixa toda a experiência mais imersiva. Eu sou cliente da Aurora Essências há um tempo e consegui um cupom de desconto para você garantir a sua. É Bianca. Tem velas inspiradas em Bridgerton, em Friends, em Off Campus, em A Fantástica Fábrica de Chocolate. Você pode utilizá-las tanto para decoração, como eu faço com algumas velas aqui em cima, quanto para acender. Elas são lindas e cheirosas. Essa parece muito com chocolate, tem um aroma bem gostoso, não é um chocolate muito doce, sabe? Já aproveita para curtir esse vídeo, para se inscrever no canal e também para clicar no sininho para não perder os próximos vídeos. E agora que temos uma vela acesa e meu Kindle na mão, temos uma lista de livros para fazer. Já tem alguns meses que uma animação russa de uma princesa e um bobo da corte tem ficado famosa. E aí recentemente foi anunciado que essa animação vai virar um livro russo, inclusive a Fruto Proibido vai fazer a publicação brasileira aqui para nós, porém aparentemente o livro só vai ser lançado lá na Rússia no final do ano. Então nós que estamos aproveitando as migalhinhas de animação que são lançadas, estamos ansiosas. E aí eu vi uma menina postando um vídeo sobre a questão da publicação, a novidade da publicação aqui no Brasil, e nos comentários tinha indicação deste livro. Então, o primeiro livro que eu peguei no Encha Seu Kindle foi Sem Coração, de Marissa Meyer. Agora vamos à sinopse. Muito antes de Alice cair no buraco do coelho e antes das rosas serem pintadas de vermelho, a Rainha de Copas era só uma garota vivendo seu primeiro amor. Catherine era uma das garotas mais desejadas do País das Maravilhas e a favorita do ainda solteiro Rei de Copas, mas seus interesses eram outros. Por seu talento na cozinha, ela só queria abrir uma confeitaria em sociedade com sua melhor amiga e oferecer ao Reino de Copas os mais deliciosos doces e bolos. Porém, de acordo com sua mãe, era uma ideia inaceitável para a jovem que poderia ser a próxima rainha. Em um baile real em que o rei pretende pedi-la em casamento, Cat conhece Jest, o belo e misterioso bobo da corte. Pela primeira vez, sente a força da pura atração. Mesmo correndo risco de ofender o rei e contrariar os pais, ela e Jest iniciam um relacionamento intenso e secreto. Cat está determinada a escolher o próprio destino e se apaixonar nos seus próprios termos. Mas em uma terra repleta de magia, loucura e monstros, o destino tem outros planos. A aclamada autora das Crônicas Lunares, que eu nunca li, oferece uma visão do País das Maravilhas diferente de qualquer outra já vista e conta a história de uma garota que viria a ser um dia a famosa Rainha de Copas. Então, pelo que eu li na sinopse, realmente está ali na linha da princesa e o bobo da corte, e é por isso que esse foi o primeiro livro que eu coloquei na minha biblioteca através do Encha Seu Kindle. Poderia ter adicionado em qualquer outro dia? Poderia, mas eu só lembrei quando eu vi ele na lista do Encha Seu Kindle. O segundo livro que eu peguei no Encha Seu Kindle foi O Abismo de Celina, da Ariane Castelo. Esse livro é um best-seller nacional que eu já queria ler há um tempo e fiquei muito feliz, muito surpresa em ver ele na lista do evento. Então é claro que eu não podia deixar de colocá-lo na minha biblioteca. Agora vamos à sinopse dele. Ao acordar em um lugar escuro, frio e desolado, rodeado por outros corpos e sem ideia de como foi parar ali, Celina logo se dá conta de que algo terrível aconteceu. As cicatrizes cobrindo metade do seu corpo e as memórias
memórias vagas de um incêndio são as únicas pistas de que não está mais no mundo dos vivos. Suas suspeitas são confirmadas quando um homem imponente de olhos negros e sorriso debochado aparece e comunica a todos que, longe de terem garantido um lugar no paraíso, eles estão no abismo e o único jeito de sair dali é vencendo 3 desafios. Afinal, a morte adora jogos. No abismo, entretanto, os medos assumem contornos ainda mais assustadores. Amigos e inimigos se confundem, criaturas perversas espreitam da escuridão. E em meio a tudo isso reina a figura mais cruel e intrigante de todas, a própria morte. Às vezes brutal, às vezes gentil, tão temível quanto atraente. Odilon é uma ameaça e um mistério, com o qual Celina se vê cada vez mais envolvida. E se a única maneira de escapar do abismo for mergulhar na escuridão? Eu gosto assim quando o título já é explicado na sinopse. O terceiro livro que eu peguei foi Como Explorar uma Ruína Assombrada, da Cecília Martins. Eu achei essa capa muito bonita e agora vamos à sinopse. Harlan e Nadia já trabalharam juntos vezes o suficiente para saber quando confiar e quando discordar. Antigos parceiros de pesquisa e ex-namorados, eles compartilham um histórico de descobertas e uma intimidade que o tempo não conseguiu apagar. Quando se reencontram em uma nova expedição, rivalidade e tensão acabam aflorando, mas eles precisam deixar antigos sentimentos de lado e colocar o trabalho em primeiro lugar. A expedição leva um grupo de pesquisadores a uma ruína antiga, uma pirâmide maia que permaneceu intacta por séculos. O local traz promessa de revelação capaz de reescrever o que se conhece sobre aquele povo. À medida que as pesquisas avançam, algo parece errado. Eles desconfiam que aquele local não era um templo, mas uma construção feita para conter algo. E quando uma criatura aprisionada por séculos desperta, a investigação se torna uma corrida para sair vivo e impedir que o mal desperto os consuma e se liberte de seu confinamento. Diante de uma ameaça ancestral e do risco real de perder tudo o que construíram, Harlan e Nadia são obrigados a confiar um no outro como nunca antes e a confrontar sentimentos que sobreviveram ao fim do relacionamento. Porque no coração da ruína, a ligação entre eles pode ser a única saída possível. Um romance de aventura sobrenatural que combina exploração arqueológica, mitologia antiga e um reencontro marcado por cumplicidade, desejo e perigo. O livro é ideal para leitores que buscam narrativas de descoberta, tensão crescente e relações intensas diante do desconhecido. O quarto livro que eu peguei foi O Veneno da Montanha, da Bianca Jung. A capa tem uma flecha com ponta brilhante, tem algumas penas caídas, tem uma fumaça que parece magia, tem uma aranha gigante aqui no canto e poções. Então eu fiquei curiosa e entrei na página do livro para ver a sinopse. A sinopse diz o seguinte: Kalina Caster precisa recuperar algo na temida prisão de Ínsula. Para isso, a garota comete um crime planejado e bem-sucedido. Ao chegar na gigantesca montanha, lar de uma misteriosa prisão em um castelo afastado no topo, Kalina engole todos os seus medos e entra de cabeça erguida como prisioneira. O que ela não esperava era ver o objeto de todos os seus desejos escapar de forma trágica das suas mãos. Entrar na toca das aranhas, a aranha da capa. Foi fácil, mas Kalina terá forças depois de tudo para não se deixar enroscar nas teias pegajosas delas? E como eu achei o livro bem interessante, eu peguei o quinto livro do evento, que foi a continuação desse último livro sobre o qual eu falei, que é O Chamado do Abismo, também da Bianca Jung. Como eu analisei a capa do outro, né, eu vou te mostrar aqui que tem cordas, também tem penas, tem uma gaiola e um trono ao fundo. Eu acabei de perceber que esse foi o segundo livro que eu peguei com abismo no título. Teve o Abismo de Celina e O Chamado do Abismo. Eu não lerei a sinopse de O Chamado do Abismo porque ele é continuação de O Veneno na Montanha. E aí, na sinopse do segundo livro, que é a continuação, pode ter alguns spoilers de acontecimentos do primeiro livro. Eu acabei de perceber que, na verdade, eu não peguei um livro internacional, porque o sexto livro que eu peguei foi O Canto Mais Escuro da Floresta, da Holly Black. Esse é um dos livros spin-offs da série O Príncipe Cruel, que eu amei. Talvez leve mais um tempo para eu fazer o vídeo de O Príncipe Cruel, porque eu não sei se eu farei o vídeo só dos 3 livros principais ou se eu farei um vídeo também com os spin-offs. Tem algumas pessoas que fazem entrevista com outros criadores de conteúdo literários perguntando qual livro, qual série não indicam para ninguém. E eu vi uma pessoa que odeia O Príncipe Cruel com todas as forças, dizendo que não recomenda para ninguém, que detestou. E aí, por isso que eu levei tanto tempo para começar a ler. Mas uma amiga próxima falou que eu ia gostar, que não era romance meloso, que era mais uma alta fantasia política, e aí eu arrisquei. Eu avaliei o primeiro livro com 4 estrelas e os outros 2 com 5, mas se tivesse como passar de 5 estrelas, eu com certeza teria passado no terceiro livro. Minha amiga estava certa e realmente é uma alta fantasia política com as migalhinhas de romance. E eu acho que as pessoas que não gostaram porque esses livros são indicados no BookTok como se fossem de romance. Quem começa a ler O Príncipe Cruel pensando que vai ler um romance bonitinho, sai meio traumatizado, porque todos os relacionamentos daquele livro são tóxicos.
todos. Dito isso, vamos à sinopse de O Canto Mais Escuro da Floresta. Uma história repleta de magia e mistérios da autora de As Crônicas de Spiderwick. Eu acho que deveriam ter falado de O Príncipe Cruel, mas dependendo de quando foi lançado, talvez O Príncipe Cruel não tivesse tanta fama, né? Hazel e seu irmão Ben moram em uma cidade onde humanos e fadas convivem. A magia aparentemente inofensiva desses seres atrai turistas de todas as partes, que querem ver de perto as maravilhas do lugar e principalmente o garoto de chifres e orelhas pontudas que descansa em um caixão de vidro. Hazel e Ben eram fascinados pelo garoto quando crianças, mas, à medida que crescem, as histórias e teorias que inventavam perdem o encanto. Eles sabem que o garoto de chifres nunca acordará. Até que um dia, ele acorda. Agora, os irmãos precisam se tornar os heróis que fingiam serem suas brincadeiras e desvendar os mistérios que envolvem aquele príncipe com chifres. A Holly Black estruturou um universo muito bem feito. Fico muito feliz em ver que ela fez spin-offs no mesmo universo, né? Aproveitando toda essa construção muito bem feita que ela fez. E eu também fico muito feliz em saber que O Príncipe Cruel terá uma adaptação para as telinhas. Só espero que seja uma animação, né? Porque eu sinceramente não consigo imaginar ninguém que consiga fazer o Cardão. Eu encontrei o 7º livro que eu procurei no evento, ativando o filtro de suspense dentro de todos os livros que estavam disponíveis. A capa me deixou intrigada, mas o que me deixou ainda mais intrigada foi ver nos comentários das avaliações do livro que ele era narrado pelo ponto de vista de uma mosca. Eu fiquei bem curiosa para saber como é o ponto de vista de uma mosca, então o 7º livro que eu peguei no evento foi Fruto Podre, do Caio Lima. A sinopse dele é bem curtinha e diz que, após a descoberta de uma relação extraconjugal, uma família precisa lidar com as dificuldades que isso gerou em seu alicerce, e também com o corpo do amante morto na cozinha da própria casa. Fruto Podre é um drama cítrico sobre os inícios de um problema e seu perigoso fim, ao redor da árvore que constrói o amor e das ervas daninhas que o destrói. Aqui na capa tem a casa, a mosca, e pelo pouco que eu vi aqui no primeiro capítulo, 1:32, começa com: estive morando no ombro de um durante 2 horas seguidas. Então, realmente, vamos ler o livro pelo ponto de vista de uma mosca. O que eu acho bem interessante, porque eu sei que tem algumas pessoas que se imaginam como uma mosca, como um ser ali observando os acontecimentos de todos os livros que leem. Tem gente que se imagina como personagem principal, tem gente que se imagina como um personagem secundário ali só passando pelas cenas, e tem quem se imagina como uma mosquinha ali no canto. Então, eu achei bem interessante, com o risco de usar interessante várias vezes nas falas sobre esse livro, que ele traz esse ponto de vista de uma mosca que pode ficar ali a todo momento, mesmo quando as pessoas querem que ninguém as ouça. O 8º livro que eu peguei no evento foi As Marcas do Espelho e Outras Histórias, por Amanda Magri de Abreu. A capa me chamou muita atenção, ela é ainda mais linda, colorida. Tem castelo, tem espada, tem flor, tem corrente, tem mãos mágicas, coroa, poção, varinha, corvo. Tem muitos indícios de magia nessa capa, então eu imagino que tenha fantasia. Na sinopse diz que, com uma estética mágica e introspectiva, a primeira edição atingiu um ranking de mais vendidos da Amazon e encantou os leitores. Com um sabor vitoriano, os contos retornam agora com uma nova roupagem, textos revisados com maior sensibilidade poética e reflexiva, e prefácio e ilustrações da talentosa autora Lisa Abreu. Olha só, foi ela que ilustrou. Prepare-se para entrar em um universo que une romance, mistério e sobrenatural, onde encontrará bruxas, vampiros, sereias e a pior de todas as criaturas, seres humanos. Achei forte. Adentre neste mundo através do espelho e encontre histórias e personagens que misturam real e imaginário de modo que fará com que se questione: por que ou como isso conversa tão profundamente comigo? Você possui um portal em mãos. Atravesse com cuidado. Você está gostando do vídeo? Não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e de clicar no sininho para não perder meus próximos vídeos. O 9º livro que eu peguei foi utilizando um filtro de suspense dentro do evento e foi O Jardineiro de Ashford, da Nath Salzé. A sinopse diz que há jardins que florescem apenas para aqueles que ousam atravessar o portão. Ashford é uma cidade onde o tempo parece ter desistido de passar. Quando Molly King acompanha o pai, um escritor incapaz de concluir o desfecho de sua trilogia, durante uma temporada de isolamento no interior do Maine, acredita que encontrará apenas silêncio e dias tediosos. Mas, escondido atrás de um portão de ferro, existe um jardim que desafia todas as leis da natureza. Seu único habitante é Frank, um jardineiro solitário que dedica a vida a cultivar flores extraordinárias. Ali, toda beleza tem raízes muito mais profundas do que aparenta. É um livro curtinho de 111 páginas, a sinopse não dá muitas informações, mas as avaliações me deixaram muito curiosa, porque muitas ali falavam que não imaginavam o final, foi extremamente surpreendente, então eu quis ver se realmente é surpreendente. O 10º livro que eu peguei foi Um Sonho de Liberdade e Escuridão, que é da Mia Hirumi, que também é ilustradora dessa capa maravilhosa. Como é uma fantasia distópica que traz um mundo onde criaturas mitológicas existem e seus maiores pesadelos são reais, tem elementos sensíveis, então eu acho interessante você pesquisar sobre a lista de gatilhos antes de ler. Não vou falar toda a lista aqui porque tem palavras proibidas que podem barrar o vídeo, então
Pesquise, tá? Uma é a última, a outra é a primeira. Um é o início, o outro o fim. Mas todos possuem um único destino. O mundo acabou após a Grande Guerra e as criaturas criaram um lugar seguro para continuar. Mas, como tudo feito por mãos ambiciosas, havia falhas e o decaimento beirava a desgraça. Buscando uma solução, a princesa Fênix encontrou um livro misterioso cujo conteúdo trazia informações diferentes sobre o fim, deixando-a ávida por mais. Em suas pesquisas, descobriu que a mulher intitulada A Destruidora de Mundos estava sendo propositalmente apagada da história através de pequenas alterações ao longo dos séculos. Depois de uma completa obsessão, Sunny sai em busca dessa criatura milenar, acreditando que ela será capaz de resolver o problema. Só que a vampira não era nada do que ela esperava, e não estava totalmente sozinha. Vivendo trancafiada sob uma catedral desde a Grande Guerra, Kiara estava ocupada demais viajando em espirais de sonhos com seu irmão para imaginar que uma garota seria tola o suficiente para libertá-la. Mas todos esses anos aturando apenas a companhia do humor de Luther a deixou tentada a aceitar a ajuda, desesperada para conversar com alguém de carne e osso, não uma voz em sua mente. Entretanto, as sombras daquele que lhe prendeu a perseguem. E uma vingança ainda maior está destinada para aquela que um dia chamou de mãe. Eita, uma Golden Retriever teria chances contra a fúria de um gato preto? Gostei. O que aconteceria se a noite engolisse o sol? O sonho de liberdade e escuridão é uma fantasia distópica, ou seja, acontece no nosso mundo daqui a 600 anos e conta com seres como fênix, vampiros, dragões, demônios, anjos, fadas e sereias, além de muita magia e bruxaria. Questões sensíveis são tratadas nessa história com muito respeito, mas se você é uma pessoa facilmente abalável, aconselho dar uma olhada na lista de gatilhos antes de continuar a leitura. Achei extremamente responsável. A capa já era belíssima, o título bem intrigante e a sinopse mostrou um respeito por parte da autora com os leitores que eu fiquei realmente com muita vontade de ler. O 11º livro que eu peguei foi Beleza Monstruosa, de Adriele Almeida. Eu acompanho muitos criadores literários e vários deles fizeram listas para o evento do Encha Seu Kindle. Então eu encontrei esse livro aqui em uma lista de protagonismo diverso. E é muito bom sair da nossa bolha literária, conhecer novos autores, novas obras, até para expandir o nosso repertório. Esse livro, na verdade, é considerado um conto, uma novela, porque tem menos de 100 páginas. E a sinopse diz que Clarice tem 7 anos quando encontra Eve pela primeira vez durante as férias de verão que está passando na casa da avó. Depois que a mãe foi embora, ela não sabe bem como manter uma relação com o pai, e a primeira estação sem a mãe é o suficiente para definir o resto da sua vida. Eve sempre se sentiu deslocada em seu próprio mundo, isso porque seus pais são, na verdade, homens monstros, mas seus sentimentos mudam ao ver Clarice. Quando elas se conhecem, é a primeira vez que Eve vê alguém tão parecida consigo. Também é a primeira vez que algo tão simples quanto gostar de alguém parece impossível. Através de flores, verões e cartas, Clarice e Eve constroem uma relação que parece ser impossível por pertencerem a universos diferentes. E talvez amar alguém que está a um mundo de distância não seja a escolha mais sensata para se fazer, mesmo para garotas com portas mágicas. O 12º livro que eu peguei foi Paradoxem, Encare Seu Futuro de Frente, da Laura Reggiani. O visual da capa remete a algo mais distópico, mais cyberpunk, então fiquei bem interessada e abri a sinopse. Nela diz que Evelina Marshall é uma aristocrata engenheira que nunca concordou com os métodos do sistema da nação-mãe, a nova sociedade tecnológica e ditatorial que rege o planeta. Parece que eu estava certa, é distopia. Jonathan Arantes, por outro lado, é um capitão mulherengo e carismático obrigado a servir como guarda-costas pessoal de Evelina. Apesar das diferenças entre ambos, uma amizade cheia de sarcasmo e alfinetadas surge de modo inusitado da proximidade forçada. Nenhum deles imaginaria, contudo, que quando bioandroides letais programados para caçá-los e começassem a persegui-los, eles mesmos se salvariam, ou melhor, as versões do futuro. É quando Evelina e Jonathan se deparam com o que os espera em 8 anos. Os dois derrubarão o sistema junto dos rebeldes da insurreição contra todas as probabilidades. Agora o governo quer aniquilá-los antes que possam ingressar na causa, por isso precisam escapar do extermínio sob o risco cataclísmico da ruptura do espaço-tempo. Diante da mais dolorosa incógnita, Evelina e Jonathan precisarão escolher: comprometer o futuro e preservar a própria segurança, ou manter o curso da história e perder tudo para salvar o mundo. O 13º livro que eu peguei foi no primeiro encontro de Tom Ames. Na capa do livro diz que ele é um mistério aconchegante, mas o subtítulo dele diz que é a médium detetive do app de namoro. A sinopse diz que ela vê padrões que os outros não veem. Alguns chamam de toque. Me identifiquei, porque eu realmente tenho toque. Ela chama de sobrevivência. Hazel Winters sabe que é diferente. Lava as mãos 8 vezes. Conta tudo em números pares. Organizou a vida inteira em rituais precisos que mantêm o caos do mundo à distância. E vê fantasmas. Isso aí não está incluso no meu toque. Deve ser só com ela. Mas isso é um detalhe. Quando criou Heart Match, app de namoro baseado em compatibilidade de batimentos cardíacos, finalmente encontrou um propósito: conectar pessoas solitárias e dar a elas algo que perdeu quando sua irmã gêmea morreu 7 anos atrás: esperança. Mas a esperança vira pesadelo quando uma cliente nada antes do primeiro encontro. Olivia Peterson era gentil, empolgada, apaixonada por justiça, e agora está morta
e seu fantasma implorando a ajuda da única pessoa que pode vê-la. A polícia tem um suspeito. Hazel tem dúvidas. Seu cérebro obsessivo detecta inconsistências que investigadores treinados perderam. Pequenas coisas, padrões errados, números que não fecham. O detetive James Sawyer deveria mantê-la longe do caso. Em vez disso, encontra-se trabalhando extraoficialmente com a mulher mais frustrante e fascinante que já conheceu. Entre rituais obsessivos e insights brilhantes, Hazel está chegando perigosamente perto da verdade. Juntos, descobrem uma conspiração que vai além de homicídio simples. Fraude corporativa, lavagem de dinheiro, a elite de Charleston escondendo segredos mortais. E o assassino eliminando todos que sabem demais. Hazel sempre usou o controle como armadura. Agora precisa confiar em pessoas além de si mesma. No detetive cético virando aliado, na melhor e leal amiga e em um fantasma atrapalhado que não lembra a própria direito. Perfeito para fãs de cozy mystery com toque paranormal, romance slow burn e protagonista neurodivergente única. É muito comum ver séries investigativas com personagens principais diferentes, neurodivergentes, com habilidades além do comum, que deixam outras pessoas céticas a princípio e acabam convencendo as pessoas que realmente deveriam estar investigando, detetives profissionais, como é o caso aqui, a colaborar. Castle é um escritor que auxilia a Beckett e todo o departamento de polícia nas investigações. Patrick Jane, de um mentalista, auxilia a Teresa Lisbon. Em um ambiente excepcional, a Morgan auxilia o Karadec e tem vários outros exemplos. Sempre é muito interessante ver um policial, um detetive, um investigador profissional sendo auxiliado por uma pessoa que não trabalha na área, mas que tem habilidades muito úteis. Acho que eu vou gostar bastante desse livro e, pelo que eu vi, é uma série de livros, o que me deixa um pouco preocupada, porque se não estiver finalizada, eu vou ficar ansiosa. O 14º livro que eu peguei foi Buquês para Finais Amargos, da Camila Godoy. A sinopse é a seguinte: uma cidade marcada pelo desastre ambiental, um código de flores esquecido, uma vingança cultivada em silêncio. Com uma atmosfera envolvente, personagens cativantes e um gato de personalidade forte, Buquês para Finais Amargos é um cozy mystery emocionante sobre luto, impunidade e as verdades perigosas que florescem quando a justiça falha. As flores não mentem, mas sabem punir. Vicente é um florista introspectivo que herdou da avó, além do gato alérgico Narciso, o dom da floriografia, a capacidade de ler sentimentos ocultos por meio das flores. Quando executivos de uma mineradora começam a cair em como misterioso, cada um após receber um buquê elaborado, Vicente reconhece nos arranjos algo perturbador, sentenças de ódio escritas em pétalas e espinhos. Ao lado de uma detetive particular tão teimosa quanto cética, ele mergulha em uma investigação onde cada flor é uma pista e cada buquê pode ser a última mensagem que alguém vai receber. Por trás dos crimes, uma verdade ainda mais amarga. 10 anos atrás, uma barragem rompeu, devastando a cidade. Os culpados nunca foram punidos. Agora, alguém decidiu que as flores fariam a justiça que os tribunais não fizeram. Eles precisam correr contra o tempo antes que o próximo buquê seja entregue. Será possível impedir um criminoso quando a linha entre a justiça e vingança é tão fina quanto a haste de uma papoula? E agora, além do exemplo de Castle, de um mentalista, de uma mente excepcional e do livro de número 13, temos também o livro de número 14. E o 15º e último livro que eu peguei no evento Encha Seu Kindle de 2026 foi A Noiva do Deus do Mar, de Axie-O. Encerramos com mais uma capa belíssima pra conta. Agora vamos à última sinopse de A Noiva do Deus do Mar. Deixe o fio vermelho do destino te guiar. Tempestades terríveis assolam a terra natal de Mina há gerações. Seu povo acredita que o Deus do Mar, seu antigo protetor, agora os amaldiçoa. E na esperança de apaziguar sua ira, todos os anos uma bela donzela é lançada ao mar em sacrifício. Muitos acreditam que Xin Cheong, a mais bela menina da aldeia e a amada de Jun, irmão de Mina, pode ser aquela que finalmente dará fim ao sofrimento de todos. Mas na noite em que Xin Cheong será Jun a segue até o barco que a levará ao mar, mesmo sabendo que isso pode significar sua morte. Preocupada com o irmão e disposta a fazer qualquer coisa para salvá-lo, Mina pula na água no lugar de Xin Cheong. Ao cair no mar, Mina é levada por um dragão ao reino dos espíritos, mas quando encontra o deus do mar, a garota descobre que ele está preso em um sono encantado e não são apenas os humanos que correm perigo, mas todo o reino dos espíritos também. Com a ajuda de Xin, o misterioso protetor do deus do mar e de um grupo singular de aliados composto de demônios e espíritos, Mina decide partir em uma missão para acordar o deus do mar e dar fim à maldição. Porém, o humano não pode viver muito tempo no reino dos espíritos, e o perigo espreita por todos os lados, pois há aqueles que fariam qualquer coisa para impedir que o deus do mar acorde. Apaguei a vela. Não se esqueça de garantir a sua com desconto utilizando o cupom BIANCA. O site da loja de velas está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. E esses foram os livros que eu coloquei na minha biblioteca do Kindle durante o evento Enche Seu Kindle 2026. Tem fantasia, romance, mistério, investigação, ficção científica, distopia sobrenatural, releitura de contos de fadas e até uma detetive que vê fantasmas. Agora eu que me vire para ler isso tudo. O bom é que tem livros com mais de 600 páginas e contos com menos de 100 páginas, então
então é bem possível ler todos até o evento do ano que vem. Eu espero conseguir voltar aqui e contar sobre eles conforme eu for lendo. Eu gostei muito da diversidade do Encha Seu Kindle, assim, eu consigo experimentar autores e histórias que talvez eu nunca compraria normalmente. Eu fico muito na zona de conforto do meu gênero favorito, que é o romance policial, como Sherlock Holmes, Agatha Christie, e eu sei que muitas pessoas também ficam assim. Então, ter todos esses livros disponíveis faz com que nós baixemos, até porque eles são gratuitos, alguns estão com muito desconto, e assim, tendo essa acessibilidade, facilita conhecer outros autores, outras histórias, principalmente nacionais, que é o foco do evento. Inclusive, fica aqui minha parabenização e meu agradecimento para a Isis do Divulga Nacional, que trouxe esse evento aqui para o Brasil e agora tem até o apoio da Amazon. Se você também participou, me conta nos comentários quantos e quais livros você pegou e principalmente se tem algum livro da minha lista que você já leu e recomenda. Eu adoro descobrir novas leituras pelos comentários de vocês, então deixe suas indicações nos comentários que eu vou adorar procurar sobre. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de clicar no sininho para não perder meus próximos vídeos sobre livros. Além dos vídeos extensos aqui do canal, eu também posto vídeos curtinhos no Instagram e no TikTok e vou ficar muito feliz se você também me acompanhar por lá. Meu nome de usuário é o mesmo nas outras redes, os links delas estão tanto na descrição quanto no comentário fixado. E se você quiser apoiar o canal de outras formas, seja fazendo uma compra na Amazon através do meu link ou fazendo uma doação, eu também deixei os links na descrição. Espero te encontrar nos comentários e até o próximo conteúdo.